Bom dia, me chamo Juliane Figueiredo, minha equipe é formada por Yuri Santos, Gleidson Figueiredo e por mim. Nós ficamos responsáveis pelo estudo do artigo, cujo título em português é Usando a teoria das filas e regulamento simulado para projetar o layout da instalação em um sistema de manufatura modular baseado em AGV. Nossa apresentação seguirá o seguinte roteiro. Será exposto o resumo do artigo, seguido da análise crítica e, por fim, a comparação bibliográfica. O aumento de nível de volatilidade no mundo da manufatura, ele vem exigindo novas abordagens para modelar e resolver muitos de seus conhecidos problemas, como os de layout de instalações. Partindo dessa ideia, nós realizamos uma resenha crítica acerca do artigo base. A metodologia usada para a elaboração do trabalho está mostrada na figura. Então, a princípio foi desenvolvido um resumo, seguido de uma análise crítica e uma ponte de comparação com outros artigos relacionados encontrados na literatura, apresentando propostas de melhoria e extensão dos métodos propostos. O artigo base usado é esse indicado na imagem. Ele foi desenvolvido por Shen-Shen Chiang, sendo publicado em 2019. Bom, para atender a necessidade dos fabricantes em desenvolver um sistema de manufatura modular eficiente, o artigo propôs um novo conceito de uso de sistemas de produção de fluxo baseados em veículos guiados automatizados, os chamados AGV, para fabricação modular. No sistema proposto pelos autores, os AGVs eles transportam o trabalho em andamento, chamado WP, em diferentes estações de trabalho na fábrica. E os autores propõem uma técnica para ser usada em um projeto de layout de instalação em um ambiente de manufatura modular para unidades de banheiros pré-fabricadas, que são denominadas PBUs. Na proposta dos autores, o sistema de manufatura ele é representado em um modelo de rede de filas abertas, o OQN, para facilitar a análise. E por conta do tamanho das PBUs, é necessário um grande espaço de armazenamento, pois essa falta de espaço ela pode levar o sistema ao impasse. E como a redução do WP ajuda a reduzir a necessidade de espaço de armazenamento, o problema de fabricação ele é então formulado em um modelo de otimização com o objetivo de minimizar esse WP, e é resolvido usando um recozimento simulado, denominado SA. O sistema proposto ele é um sistema de fluxo baseado em AGV, Então, o processo de fabricação ele é dividido em operações diferentes e cada operação é realizada em uma estação de trabalho indicada. Então, dessa forma, os trabalhadores eles permanecem em suas estações de trabalho, enquanto as PBUs são movidas pelas áreas fabricadas usando os AGVs idênticos. Então, em relação à estrutura de hardware do trabalho, os autores eles propõem um sistema de manufatura integrada por computador, baseado em RELES. Então, a estrutura do sistema ela consiste em um servidor controlador mestre, que ele vai planejar e controlar linhas de produção, e irá se comunicar com o servidor de robô que gerencia a frota AGV, usando a tecnologia de interface de programação de aplicativos. Em relação ao fluxograma de processos de negócios, o sistema de manufatura proposto no artigo ele é um sistema semiautomático, em que os trabalhadores estão nas estações de trabalho, enquanto os veículos controlados por computadores viajam entre as estações de trabalho e as áreas de inspeção, armazenamento e entrega. E os autores eles ainda ponderam que, para a automação seja total, seriam necessários sistemas robóticos nas estações de trabalho. Então, no modelo de rede de enfileiramento, as filas são geradas antes do início das operações nas estações de trabalho. Então, sob condições de equilíbrio, o fluxo médio que sai da fila ele vai ser igual ao fluxo médio que entra na fila. E a taxa de chegada em uma estação de trabalho ela vai ser influenciada pelas taxas de chegada de pedido de cliente para as PBUs, bem como as taxas de transferência de outras estações de trabalho. Então, se o padrão de chegada aqui ele é a distribuição de Poisson, então a combinação de processos de Poisson independente ela leva a um processo que também será de natureza de Poisson. Então, esse modelo ele vai incluir vários centros de serviço e os vários servidores vão compartilhar uma única fila. Então, as análises que assumem a distribuição de Poisson, às vezes elas são inválidas por conta do efeito de superdispersão. Então, como o sistema de manufatura real está sujeito a falhas aleatórias e outras incertezas, é inevitável que a média e a variância mudem também. Portanto, os autores eles afirmam que as premissas necessárias para a distribuição de Poisson elas podem ser muito conservadoras para esse caso. A imagem ela mostra um exemplo de modelo de rede de filas para um sistema de manufatura modular com 4 grupos de estações de trabalho.
Em relação à formulação do modelo de otimização, os autores eles formularam o problema de otimização em um programa de restrição. Então, a saída desse modelo de otimização ela é o arranjo de operação ideal das estações de trabalho. E o modelo de otimização, de minimização, ele tem por objetivo minimizar os efeitos WP. Então, logo, de acordo com a lei de Little, o WP em estado estável é dado pela primeira equação indicada aqui no slide, onde essa primeira parcela ela vai ser o trabalho em andamento no grupo de estações de trabalho J. A segunda parcela ela vai ser o número de PBU estando na fila para a operação no grupo de estação de trabalho. E a terceira parcela ela vai ser a utilização da estação de trabalho individual no grupo de estação de trabalho J. E em relação às restrições desse modelo, o número total de estações de trabalho atribuídas aos grupos de estações de trabalho, ele deve ser igual ao número total de restrições de trabalho disponíveis. Então, para cada grupo de estação de trabalho, há um limite inferior para o número de estações de trabalho, que é dado pela equação mostrada. Falando um pouco sobre a abordagem de recozimento simulado, então, como o modelo matemático desenvolvido é um modelo de programação complexo e difícil de resolver, os autores propuseram uma abordagem de recozimento simulado, chamada SA. Ela consiste em uma técnica meteorística, capaz de fornecer uma boa solução em um período de tempo razoável, independente da complexidade do problema. E o método ele é originado por uma analogia ao fenômeno físico da cristalização, especificamente ao modo como os metais esfriam e se recosam. Os autores realizaram 2 estudos de caso, fizeram 2 testes na realização do trabalho, um em escala pequena e outro em escala real para analisar o desempenho da abordagem desenvolvida. No primeiro teste da abordagem proposta para o caso de uma pequena escala, as entradas para o modelo de rede de filas elas incluem roteamento de processamento, tempo médio de processamento, tempo médio de acomodação, tempo médio de inspeção, volume de produção, horizonte de planejamento, número de estações de trabalho e número mínimo de operações. Nesse caso, são 4 operações elementares. Então, nós temos a moldura do teto, encanamento mais instalação elétrica, ladrilhos e montagem sanitária, mais a fixação da tela do chuveiro. A tabela ela mostra o número mínimo de estações de trabalho de acordo com o horizonte de planejamento fornecido. Então, a solução aponta que pelo menos 20 estações de trabalho vão ser necessárias para atingir um estado estável. Em um dia de 8 horas, um horizonte de planejamento de 20.000 horas equivale a 2.500 dias. Então, essa quantidade de tempo ela não é realista para o projeto de pré-fabricação normal. Então, para fins práticos, o horizonte de planejamento mais estreito seria mais significativo. Os autores explicam que é razoável escolher um horizonte de planejamento de 800 horas, o que equivale a 100 dias para um projeto. Então, é aconselhável que a fábrica ela deve preparar 29 postos de trabalho, nesse caso. E supondo que cada estação de trabalho ela ocupe um espaço de 16 metros quadrados, é necessária uma reserva de 468 metros quadrados para estações de trabalho na fábrica. Aqui falando sobre o caso de teste em escala real, então, nesse estudo de caso, foram utilizados dados de um projeto real de produção industrial para analisar o desempenho da abordagem proposta. E o caso escolhido ali foi uma instalação de PBU de concreto pré-moldado com sede em Singapura, um modelo conforme está indicado na figura. Então, de acordo com os autores, o tempo desejado para um volume de produção de 729 PBUs é entre 1 e 2 anos. Então, logo, ele deve ser determinado por um plano entre esse período, quando os horizontes de planejamento são inferiores a 5.000 horas. Os autores observaram que há quedas repentinas de WPs quando há apenas um aumento de estação de trabalho. Então, por exemplo, no caso em que o horizonte de planejamento for igual a 2.000 horas, o WP ele pode ser reduzido de 335 PBUs para 266 PBUs, quando o número de estações de trabalho for aumentado de 92 para 93. Da mesma forma que no caso em que os horizontes de planejamento for igual a 3.000 horas, o WP ele pode ser reduzido de 433 PBUs
para 221 PBUs, quando o número da estação de trabalho ele é aumentado de 65 para 66. Então, no caso que o horizonte de planejamento foi igual a 4.000 horas, o WP ele pode ser reduzido de 318 PBUs para 183 PBUs, né, quando o número de estação de trabalho ele aumentar de 48 para 49. O autor também fala que onde o horizonte de planejamento foi igual a 5.000 horas, o WP ele pode ser reduzido de 161 PBUs para 122, né, quando o número de estação de trabalho for aumentado de 45 para 46. Então, os autores eles recomendaram selecionar o número da estação de trabalho próximo a essas transições, por exemplo, seleção de 93 estações de trabalho, de 66, de 49 e 46 estações de trabalho. Então, elas são todas consideradas boas, né, esses dados, de acordo com os diferentes tipos de produção que o fabricante pretende. Então, o WP correspondente, nesse caso, será 266, 221, 183 e 122, respectivamente. Então, sabendo que uma estação de trabalho ela ocupa cerca de 16, né, metros quadrados, e um slot de PBU na área de armazenamento ele vai requerer cerca de 10 metros quadrados, então vai ser simples calcular o espaço necessário para toda a instalação. Todavia, né, uma decisão final de projeto sobre o plano da instalação ela é influenciada por muitos fatores, né? Por exemplo, incluindo as previsões de demanda, a prazo de entrega pretendido, o terreno e as instalações industriais disponíveis e a disponibilidade de trabalhadores, né, devidamente qualificados, além da disponibilidade de financiamento. A figura ela mostra, né, 2 exemplos de célula de estação de trabalho compostas que foram propostas no trabalho. Então, concluindo, no artigo foi proposto uma técnica para o uso de um layout de instalação e arranjo de estação de trabalho e um ambiente de manufatura baseado em AGV. E no sistema apresentado pelos autores, os trabalhadores eles permanecem em suas estações de trabalho e os AGVs são usados para mover as PBUs progressivamente ao redor da instalação de fabricação. E para analisar a viabilidade, a aplicabilidade e a praticidade da técnica desenvolvida, foram usados um caso de teste em pequena escala e um caso de teste em escala real. E os resultados mostraram que a proposta desenvolvida ela é eficiente. Bom dia. Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, eu vou fazer a nossa análise crítica do nosso trabalho, né? Onde então o nosso artigo que a gente estudou, ele começa falando então dos nossos métodos de produção, onde ele explica de maneira bem sucinta e bem clara os tipos de métodos de produção. Ele define muito bem qual é a questão do método de produção fixo e de fluxo contínuo e linhas e células. Então ele apresenta de maneira bem clara para a gente ter um entendimento e para no decorrer do trabalho ele mostrando quais são onde a gente pode aplicar cada tipo de nosso método e também fazer as nossas vantagens e listar nossas vantagens e listar nossas desvantagens. Onde assim a gente sabendo quais são nossas vantagens e desvantagens, sabendo qual é o tipo de produto que a gente quer, que é a questão da fabricação dos pré-moldados, nossos pubs de pré-moldados de concreto. Então a gente listando essa questão das vantagens, das desvantagens, do fluxo, do fixo, do método de produção fixo, do método de produção contínuo, com linhas, com células, com exercício de trabalho, para a gente definir então fazer nossa escolha do nosso layout de fábrica. O layout de fábrica é muito importante para a questão da produtividade da empresa. Uma boa produtividade, um bom produto sempre começa pelo layout da fábrica, onde assim, a gente otimiza os processos, onde a gente consegue fazer a variação do nosso produto ou não. Isso a gente tem que ver qual é o interesse da nossa empresa, da fábrica, o produto que eles têm, e então fazer a escolha do layout de fábrica. E isso ele discorre muito bem essas etapas para escolher a questão do layout de fábrica, onde ele escolheu um de fluxo contínuo, né, um flexível, com linhas e estações de trabalho, em que foi um arranjo flexível, onde como é a fabricação de pré-moldados para
para banheiros, para placas de banheiro, então sempre tem alguma variação de tamanho, de espessura, sempre alguns fornecedores pediam, né, tipos diferentes. Então, ele precisava de um fluxo flexível por causa também da demanda, porque a demanda era flexível, aumentava e diminuía a demanda, então ele tinha que ter esse fluxo flexível para esse arranjo flexível, para quando aumentar a demanda, então ele aumenta a produção, quando diminuir muito a demanda, ele tira uma estação, ele desativa aquela estação de trabalho, então que a gente pode fazer todas as operações, fazer todas essas variações. Então, todos esses dados contam para a questão do nosso trabalho. Fazendo então a otimização dos nossos processos de espaço, onde só as máquinas que andavam, nossos colaboradores não ficavam parados. Isso tudo conta, então, na nossa otimização dos processos e para qual é a produtividade da nossa fábrica. E a questão da movimentação só das máquinas, porque as máquinas são programadas, então elas conseguiam movimentar os colaboradores ficarem parados para ocupar menos espaço, ter menos desperdício na nossa fábrica, onde também tem um arranjo de nosso estoque ficar perto do da nossa linha de nossa estação de trabalho, porque fica mais fácil também, não precisa locomover todas as máquinas. Então, tudo isso é pensado no nosso layout de fábrica. Tem que ser bem pensado para então depois descobrir quantas estações eu preciso, quantas células eu preciso. Então, isso tudo tem que ser pensado a priori para depois fazer nossos cálculos de estações de trabalho e linhas de células. Com isso, ele aplica 2 métodos, sabendo todos esses dados de entrada, o que a gente precisava de um arranjo flexível, de nossa demanda aumenta e diminui. Então, com isso, ele aplica 2 métodos, né? O de células abertas, que ele dá essa fórmula aqui para escolher as nossas estações de trabalho, quantas estações de trabalho, quantas linhas de produção, quantas máquinas em cada célula de trabalho, quantos colaboradores a gente ia precisar. Só que a gente pode ver pela essa equação, que é uma equação que possui várias variáveis. Possuindo, então, essa quantidade elevada de variáveis, fica difícil. São muitos métodos de entradas, são muitas constantes. E para a gente rodar isso aqui no código numérico, ia demorar muito, que são muitas interações. Então, um método que a gente ia aplicar, que ia demorar bastante. Então, se a gente colocasse para rodar todos os dados e tal, e quando chegasse a gente não conseguiria ter um dado preciso, um dado satisfatório, a gente tem que colocar de novo, rodar todo de novo, e isso demora. Isso ia demorar, ia demorar, ia demorar. Então, ele aplicou outro método que é o de recozimento simulado, que serve para otimizar esse processo. Onde a gente pode ter, então, pode ver que tem são fórmulas pequenas, pequenas variáveis, onde fez uma adaptação, né? Porque o método de recozimento simulado, eu trabalho com uma cristalização dos nossos materiais. Então, ele usa essa forma, essa adaptação, onde tem poucos dados de entradas e a única variável mesmo é a questão do número de interações. E é um processo rápido. A nossa resposta é rápida. Então, ele sempre entrega os números de estações que precisa, a questão da quantidade de horas que precisa produzir. Então, é um método muito rápido, muito mais rápido do que o primeiro. Então, isso otimiza também todo o processo, fica mais fácil da compreensão e de chegar aos resultados. As sugestões e críticas que tem sobre o trabalho é que os autores poderiam aplicar, mostrar qual é o código numérico. Eles falam sobre as etapas do código numérico, mas não colocam mesmo o código numérico devidamente pronto, onde a gente poderia então mudar os dados de entrada, mudar os dados de saída, o que a gente precisa, que a gente poderia fazer uma análise técnica também, a gente aplicando os dados, lendo os artigos, vendo qual era a demanda, colocando dados, e fazendo essa rodagem de dados para fazer uma análise também o que poderia melhorar, qual é a arranjo que poderia melhorar, o espaço que poderia ser reduzido. Então,
se colocasse esse código de uma maneira, colocasse esse código no trabalho, poderia então fazer uma análise técnica maior sobre o processo de produção, né? E também comparar os resultados que chegaram no nosso, que chegou no trabalho, os resultados do artigo, comparar com outras empresas que aplicam que aplicam um método de linhas de células abertas para a questão da fabricação, porque é uma maneira nova que a aplicação desse método não tinha, no método numérico, né? Não tinha nenhum trabalho sobre isso, nessa aplicação de pubs, mas poderia fazer uma comparação de resultados de produção de outras empresas que usam esse mesmo essa metodologia de produção, para que poderia fazer essa comparação de resultados, se era satisfatório ou não, porque os resultados mesmo, pelo método teórico, são bastante satisfatórios. E também poderia fazer um plano ali de ampliação de indústria, já que lá está uma crescente muito grande a questão de fabricação de pubs, lá em Singapura, que é onde esse trabalho foi realizado, o estudo de caso. Então, poderia fazer também um projeto de ampliação da fábrica, já que a demanda estava crescendo bastante, o governo estava incentivando bastante, então fazer essa questão também, quem sabe diminuir a área de estoque e aumentar a questão da produção. Então, isso tudo poderia ser feito no trabalho, uma sugestão do trabalho. Olá, meu nome é Gleidson Silva e darei continuidade à apresentação abordando sobre a comparação bibliográfica. Partindo da análise crítica feita recentemente, agora irei fazer uma proposta de extensão ao nosso artigo base, debatido até então, e depois farei uma comparação com 2 outros artigos encontrados na literatura, os quais buscaram estudar a mesma linha de pesquisa do nosso artigo base, que é sobre recozimento simulado em layout de produção. Os 2 artigos foram chamados de A1 e A2 por convenção e irei apresentá-los nos próximos slides. O primeiro artigo, denominado de A1, foi publicado em 2017 e tem como tema um modelo matemático e um recozimento simulado de caminhos de pesquisa múltiplos paralelos para um projeto de layout distribuído, integrado e formação de célula de máquina. Oportunamente falarei mais sobre esse artigo. O segundo artigo, A2, é mais recente. Foi publicado em 2018 e trata da abordagem de recozimento simulado de múltiplos objetivos para o projeto de layout de instalação. Também será debatido e discutido daqui a pouco, junto com o artigo A1. Bom, começando pela proposta de extensão do nosso artigo base, o qual já foi discutido durante o trabalho, foi constatado que ele não explora sobre os custos de manuseio de materiais durante o procedimento do estudo. Então, é importante ressaltar que o manuseio de material tem um papel essencial dentro do sistema de manufatura, pois é o responsável por interligar vários processos de manufatura, robôs, máquinas e os locais de armazenamento. Essas peças e materiais precisam ser levados à estação correta, no momento correto, para que os recursos de produção sejam utilizados de maneira eficiente. Sendo assim, os custos de manuseio de materiais podem ser um ponto crítico quando a instalação de fabricação se torna extensa, grande ou é realizada em vários níveis de pavimentos. Então, já que o artigo base não aborda essa questão, nós propomos como sugestão de extensão a implementação do estudo desses custos de materiais. Isso se torna muito importante
dentro dessa pesquisa, já que essas unidades de banheiros pré-fabricados, né, chamadas de PBUs, compreendem um dos elementos mais trabalhosos a serem pré-fabricados, onde as etapas de fabricação envolvem operações multidisciplinares em atividades de subcomponentes como estrutura, parede, piso, teto, impermeabilização, acabamentos, instalações e entre outros. A prática de pré-fabricação dessas unidades exige que os trabalhadores procurem suas respectivas unidades de banheiros pré-fabricados que são colocadas em fileiras na instalação. E esses trabalhadores precisam carregar seus equipamentos e ferramentas para cada unidade e providenciar que os materiais necessários sejam trazidos para o local da unidade, onde se requer uma logística complexa antes que qualquer trabalho em cada unidade comece. E ter um controle, né, sobre o manuseio desses materiais, bem como dos seus custos, pode ajudar na melhoria da eficiência produtiva desse processo. Enquanto o nosso artigo base não explora essa questão dos custos de manuseio de materiais, os dois artigos que buscamos na literatura acabam abordando, e vou falar resumidamente sobre cada um nos próximos slides. No artigo A1, os autores propuseram um modelo matemático que utiliza o método de recozimento simulado com o objetivo de atender às solicitações em ambientes voláteis, onde a demanda e o mix de produto mudam rapidamente, fornecendo assim um procedimento de solução que integra o design de layout distribuído e a formação de células de máquinas. Os autores simularam uma realidade para dois tipos de layouts. Um funcional, que a gente também chama de job shop, aquele em que a gente tem uma grande variedade de produtos, bem como um alto deslocamento dos produtos no chão de fábrica, tornando difícil o controle e planejamento da produção. O outro layout simulado foi o celular, aquele que favorece grupos, multitarefas e um maior controle do sistema e confiabilidade de entregas. Além desse tipo de layout ter um melhor fluxo e uso do espaço em relação ao funcional. Esse estudo também tenta minimizar o custo do manuseio de materiais. Ao identificar células de máquinas e famílias de peças, o método tenta minimizar os movimentos intercelulares. Ao mesmo tempo, o modelo garante que as máquinas pertencentes à mesma célula sejam dispostas em locais físicos próximos uns dos outros para que as vantagens dos sistemas de manufatura celular possam ser totalmente exploradas. Então, basicamente, nesse estudo, em um determinado cenário, os autores adotam um tipo de problema chamado de problema 1A, por exemplo, em que se tem 30 tipos de peças e 25 máquinas, problema 1B, com 60 peças e 40 máquinas, e assim sucessivamente. Além disso, o roteamento de processamento foi gerado com uma aleatoriedade controlada de tal forma que as famílias de peças baseadas em semelhantes requisitos de manufatura pudessem ser identificadas. Essas e outras condições foram colocadas para simular o comportamento produtivo nesses dois tipos de layouts, onde os autores chegaram à conclusão de que os custos de manuseio de materiais, com os parâmetros simulados para o layout celular, foram menores em relação ao layout funcional, como podemos ver nesse gráfico. O artigo A2 propõe um novo algoritmo de recozimento simulado para resolver questões ligadas às áreas desiguais em projetos de layouts através da otimização multiobjetivo. O algoritmo sugerido nesse estudo usa a abordagem de entropia para determinar o valor de peso de cada função objetivo. Dessa maneira, o objetivo principal
do autor é minimizar o custo de manuseio de material e do tempo com o uso eficiente do espaço no design do layout. Como ele considera um espaço em que determinados departamentos possuem tamanhos desiguais, a simulação do autor leva em conta o peso da função de cada departamento e vai gerenciando a formação do melhor layout, buscando em paralelo reduzir os custos de manuseio dos materiais. Na imagem, podemos ver inicialmente departamentos com tamanhos distintos. Depois que o autor inclui todos os parâmetros dentro do seu algoritmo, é tido um novo tipo de layout rearranjado de acordo com a eficiência máxima que aquele tipo de unidade produtiva pode ter. Bom, aqui é uma tabela sintetizando os 3 artigos analisados durante esse estudo, cada um com seu objetivo, vantagens e desvantagens. Como os objetivos já foram ditos, eu vou citar brevemente as vantagens e desvantagens de cada um. Aqui no artigo A1, nós temos algumas vantagens, como buscam atender às demandas de ambientes voláteis, fornecem um layout detalhado sobre as máquinas e determina as configurações intercelulares e intracelulares, minimiza o custo do manuseio de material, entre outras. Desvantagens: método relativamente novo, não há como comparar o desempenho computacional com outros resultados publicados. Artigo A2. Otimiza os custos de layout e da localização das instalações em uma fábrica. Pode ser aplicado para layouts com áreas desiguais, entre outras vantagens. E desvantagens: método relativamente novo, requerendo mão de obra bastante qualificada. Aqui no nosso artigo base, vantagens. No sistema proposto, os trabalhadores permanecem em suas instalações de trabalho e o AVGs são usados para promover as unidades de banheiros pré-fabricadas progressivamente ao redor da instalação de fabricação. E a maior vantagem desse tipo de método de produção de fluxo sobre o método tradicional de produção em posição fixa é o aumento da produtividade. Também pode melhorar a questão da segurança, uma vez que os trabalhadores permanecem em áreas já conhecidas. Desvantagens: um método de produção em fluxo pode exigir uma área de fabricação maior, onde as restrições de espaço podem causar um impasse no sistema.